Boa tarde a todos. Tudo bem? Primeiramente aí, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, onde vamos ter o prazer de receber uma médica que já está atuando aí na telemedicina. E nós vamos trazer os desafios e oportunidades aí que a telemedicina nos trouxe, já na prática. Havia muitas ideias, muitas propostas, e agora vamos ver se a teoria está confrontando aí, está alinhada com a prática, né? Que eu acho que é o mais importante. Então vamos só dar mais alguns minutinhos, esperar o pessoal entrar. Doutora Ariadne Cruz, que é a nossa convidada de hoje, já está online. E com isso, já vamos começar com ela. Vou fixar aqui também a pauta no comentário. E sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre os desafios e oportunidades da telemedicina na prática, com a doutora... E aí eu vou com a doutora Ariadne Cruz. Então, desde já, sejam todos muito bem-vindos. E nosso bate-papo hoje... Nosso bate-papo hoje vai ser em torno aí de 30 minutinhos. E começaremos em 30 segundos. Vamos lá. Só pegar o Instagram da doutora aqui para poder marcar ela. Doutora Ariadne. E é isso. Então, com isso dito, em respeito à pontualidade de todos que já entraram, eu vou dar início aqui na nossa live. Então, para quem não me conhece, meu nome é André Ribeiro, eu sou gerente de negócios do Quark Clinic, plataforma inteligente integrada, com o propósito de facilitar vidas aí na educação e na saúde do Brasil. E com isso dito, vamos trazer a nossa convidada de hoje, doutora Ariadne Cruz, psiquiatra, que já está atuando e atendendo na tela. E, por favor, nos passe feedback aí do áudio, se vocês estão me escutando bem, para que a gente possa desenvolver esse bate-papo aí. Doutora Ariadne, muito boa tarde. Boa tarde, André. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tá me ouvindo bem? Tô bem. Feliz Escuto aí bem. em poder te ajudar e compartilhar essa experiência aí com o pessoal. Que legal. Pessoal, se vocês nos escutarem bem, passem um feedback. A doutora Marília Cardoso, nossa convidada ilustre aí também, nossa parceira do Renatinha. nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos, tá? E aqui vai ser um bate-papo de uns 30 minutinhos para que a gente possa falar aí dos desafios e das oportunidades que a telemedicina está nos trazendo, que é um mundo novo para muita gente, para nós brasileiros. E eu acho que nesse momento, doutora Ariadne, nada melhor do que compartilhar experiências, e seja elas positivas e aprendizados também que esse novo mundo está nos trazendo. Então, para que a gente possa começar esse bate-papo aí, eu gostaria que você se apresentasse para que as pessoas que vão acompanhar ao vivo e posteriormente também possa conhecer melhor quem que é a doutora Ariadne Cruz. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, André. É muito bacana a gente poder trocar essa experiência, porque realmente, como você estava dizendo, é algo super novo
Foi até um desafio para mim também, né? Então, não vou dizer que foi uma coisa que está sendo algo fácil, mas eu acho que vale a oportunidade para a gente trocar essa experiência e para os outros colegas também se sentirem à vontade com essa oportunidade, né? Então, eu me formei em 2012 em medicina, depois eu ingressei na psiquiatria logo em seguida, terminei minha residência em 2016 em Porto Alegre. Depois eu fui fazer uma outra residência complementar em São Paulo. E desde 2017 eu voltei a Natal, que é a minha cidade, né? Minha cidade natal. E estou atuando como psiquiatra aqui e também com a formação em psicogeriatria, que foi uma paixão também que eu acabei descobrindo ao longo da formação em psiquiatria, né? E está sendo uma experiência muito boa. Realmente acho que eu fiz a escolha certa. Que legal, que legal. Doutora, então, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceito nosso convite. Para quem está chegando agora, nós estamos falando aí sobre desafios e oportunidades na telemedicina. A doutora Ariadne começou aí a atender na telemedicina. E se vocês tiverem perguntas, dúvidas, por favor, fiquem super à vontade para compartilhar e contribuir para o nosso bate-papo. Doutora, antes da gente entrar na telemedicina, eu li um pouco o seu site, você fala que a psiquiatria é a mais humana das profissões médicas e, se me permite, eu vou contribuir que é a especialidade que mais vai contribuir para a humanidade no século XXI. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua paixão e o porquê da psiquiatria. Sem desmerecer as outras, né, André? Com certeza, pelo amor de Deus. Assim, a minha escolha pela psiquiatria foi muito... Não foi nada fora assim, da realidade, nem muito fantástica, assim, como as pessoas acreditam, né? Mas durante a formação médica eu percebi assim, que um forte impacto e componente emocional nos sintomas, né, que as pessoas procuravam. A gente acaba vivenciando uma medicina muito clássica no decorrer da formação e às vezes a gente perde, né, essa capacidade de olhar outras possibilidades. E ao longo da formação, já para o final, assim, eu comecei a perceber que nessas queixas, né, existia um forte impacto, um forte componente emocional nos sintomas. Isso começou a me desafiar e me intrigar, né? Então, foi aí que eu comecei a estudar mais sobre a psiquiatria, que é realmente, durante a nossa formação, não é algo que se valoriza muito, infelizmente. E aí eu comecei a estudar mais, procurar, aquilo começou a despertar em mim um interesse diferente do que dos outros colegas, e aí eu comecei a tentar entender isso dentro de mim, né? E aí foi que, na verdade, foi uma descoberta minha, eu não tinha nada pronto, não cheguei na faculdade com isso pronto, foi algo que realmente foi despertado em mim. Eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas, demorava muito, achava interessante ouvir a dor daquela pessoa e de saber como eu poderia ajudar de outra forma, que não fosse meramente medicamentosa ou então, né, esse tipo de medicina mais clássica, assim. E foi isso, e aí eu fui gostando muito, até me intrigava muito com a questão das doenças mentais mesmo, achava super interessante, e foi nesse caminho, sabe? Foi um caminho de descoberta e de paixão. Que legal, que legal. Quero parabenizar você pela sua escolha, agradecer. Eu acho que todos os psiquiatras do Brasil que estão aí nos acompanhando, pelo papel extremamente importante na saúde mental das pessoas, que principalmente com essa pandemia toda se tornou tão em voga as pessoas falarem sobre saúde mental. E que esse é um assunto aí que a gente vai discutir ao longo aí da nossa live. Essa quebra de estigma é muito importante, não só agora, né? Claro que isso vai aumentar muito depois dessa situação que a gente está vivenciando, mas eu acho que isso já vem sendo quebrado, isso é muito importante, é um trabalho assim de formiguinha, na verdade, né? A gente trabalha para a quebra desse estigma e para que realmente a saúde mental ela seja valorizada, né? Isso é muito importante. Mas vamos Legal. lá, já falamos de E aí, psiquiatria já.
Exato. E aí, falando aí sobre a principal pauta da nossa live, eu vejo que a Hum, telemedicina veio como uma grande oportunidade para a gente aí trazer o renascimento, eu não vou falar nem o renascimento, mas a continuidade digital para a medicina. E aí, eu queria saber, você que já está atuando aí com a telemedicina, quais foram os benefícios, as adaptações, quais foram as oportunidades como médico, não entrando na parte da experiência do paciente, mas na experiência como médico. uhum. O que você pode compartilhar conosco aí de pontos positivos, de aprendizados, enfim, fique super à vontade. Então, não vou dizer que no primeiro momento foi uma coisa assim que eu topei, né, assim de cara. Porque principalmente na minha especialidade, né, a gente tem algumas questões mais delicadas de se tratar, né? Mas em virtude até da questão do isolamento mesmo, para a gente pensando nisso, na preocupação com o paciente, na preocupação como médica também, profissional da saúde, da gente se cuidar, eu comecei a abrir a mente para isso, né? De que eu poderia ajudar bastante as pessoas, né? Nesse sentido. E eu acho que a principal, assim, o que me levou mais a procurar esse, né? E possibilitar esse tipo de atendimento foi realmente poder proporcionar durante o isolamento uma qualidade de vida para as pessoas. Então, acho que esse foi o foco da minha decisão de entrar, porque realmente tem colegas que decidiram por não fazer, né, apesar de estar legalizado e tudo mais. Mas eu pensei mais no lado do paciente, né, não tanto no meu desconforto. Eu disse, não, vou trabalhar esse desconforto em mim, pensando no bem-estar que eu posso promover a eles, né. Então, acho que foi mais nesse sentido. Eu acho que eu vi a importância da telemedicina com esse olhar, né? E aí eu comecei a divulgar, né? De fato, os meus pacientes começaram a procurar e sentir necessidade, né, dessa continuidade do acompanhamento, por vários motivos, pelo motivo do isolamento em si, mas também porque eram pacientes que precisavam dar essa continuidade. Então, até os próprios pacientes começaram a entender a importância, né? E foi isso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Falei, eu fico divagando Não, muito. respondeu muito bem. E aí eu queria te perguntar, o que que te surpreendeu positivamente na telemedicina? Olha, assim o que me surpreendeu positivamente foi assim de que a gente pode sim usar essa tecnologia a nosso favor, que a gente ajuda muito, né? E aí eu entraria naquela questão do feedback do paciente, porque a gente acha que não, mas teve retornos positivos, teve pessoas que, ai, graças a Deus que eu consegui esse atendimento, porque eu não estava conseguindo em canto nenhum, estava angustiada com minha medicação, que achava que ia acabar, né? Então, acho que foram nesse caminho, assim, sabe? Acho que isso a gente ter assim, o sentimento, a percepção de que a gente consegue promover uma qualidade de vida, uma melhora dos sintomas, né? Uma diminuição de angústia, de preocupação naquele momento, acho que é o que nos leva mais a ter essa percepção de que foi uma escolha bacana, né? Foi uma coisa certa a fazer. Que legal, que legal. E oferecer essa E aí, oportunidade para eles, né? Acho que oferecer também, diminuir os riscos, né? De repente é um paciente que, se não tivesse a oportunidade de uma consulta numa modalidade como essa, estaria aí se expondo em hospitais, saindo de casa, né? Eu particularmente lido com alguns pacientes que são grupo de risco. Então, até essa função social, assim, eu acho, de responsabilidade, me motivou, né? E que me gerou esse sentimento positivo. que legal, que legal. E você falou uma coisa, até que a doutora Marília comentou aí, né? Você conseguiu diminuir a sensação de abandono dos pacientes. E aí já entra na minha outra pergunta. Qual que é a Uhum. importância da continuidade dos atendimentos e da não interrupção do Isso. tratamento, principalmente aí falando da sua especialidade, e que a Uhum. telemedicina hoje está proporcionando? Então, para o paciente, os pacientes que estão nos escutando, qual que é a importância da continuidade dos atendimentos e da não interrupção dos É. tratamentos? Porque o próprio isolamento, ele pode piorar a doença em si, né?
Então, a primeira coisa é a gente evitar esse total isolamento. E aí, quando a gente se conecta de alguma forma, seja virtual ou não, a gente está diminuindo, né, como Marília falou, esse sentimento de abandono, né? Então, não é recomendado também essa questão da medicação. À medida que você não é recomendado parar o tratamento, se você tem um quadro crônico, uma necessidade de uso da medicação a longo prazo, isso pode estar gerando, né, uma piora de sintomas, daqui um pouco você está gerando até um novo transtorno diante da parada da medicação. Então, assim, de fato, é algo que acho que também que me motivou a isso, motivou a questão das teleconsultas, era isso, né? Da gente poder oferecer a continuidade para não haver essa parada. Na minha área, em especial, é muito importante isso. A gente percebe que, para alguns casos, realmente existe um prejuízo muito grande se você interrompe o tratamento, né? E aquela questão que eu falei também, né? O fato das consultas poupar os pacientes de irem a pronto-socorro, de procurar, de se arriscar, de estar em uma situação de risco, né? Então, acho que é isso. Perfeito, perfeito. Você teve vários atendimentos aí ao longo dessas semanas que a gente já havia conversado Uhum. previamente, e aí eu queria agora entrar na parte importante também, que é um envolvido que também precisa querer testar a novidade, que é o paciente. E aí, quais são os É. feedbacks que você teve em relação aos pacientes depois do atendimento, quando você propôs, realizou a consulta? O que que você ouviu deles posteriormente? Então, eu acho que até um desafio é a gente conseguir vencer essa resistência inicial do paciente. Porque vai ter, como eu falei no início, né? Tanto nossa como do paciente também. Vocês não estão acostumados com esse tipo de modalidade, às vezes não acreditam no potencial da modalidade em si, né? Que se pode ajudar ou não. No caso de pacientes idosos, muitas vezes eles não estão antenados aí nessa tecnologia, né? Acha que não vai conseguir e tal, enfim. Mas os feedbacks, até com pacientes idosos, eu até lembrei, na hora que você estava me perguntando, de dois pacientes, inclusive idosos, em que o feedback foi muito bom, no sentido de realmente se sentirem acolhidos, né? No sentido de que achou que valeu muito a oportunidade de se expor a essa tecnologia nova, né? Que não acharam, não viram prejuízo. Claro que sempre vai, nunca vai se comparar uma consulta presencial, mas que na medida do possível trouxe muito benefício, né? Trouxe muito valor ali aquele momento de conversa, um momento de explicação, às vezes foi só às vezes um momento de orientação, de acalmar, né? Eu não falo nem pelo desfecho de dar uma receita, de dar um atestado, coisa desse tipo. Mas eu acho que até da conversa mesmo, do acolhimento. Então, isso houve sim, esse feedback. E eu vejo, doutora Ariadne, você falou uma coisa que é chave. A telemedicina, ela não veio para substituir o atendimento Não, presencial. de forma E, pelo alguma. contrário, né, ela veio para complementar o acompanhamento do médico junto ao paciente. É trazer, às vezes, a flexibilidade de atendimento fora de um horário convencional. Eu conheço inúmeras clínicas que, às vezes, eles não funcionam depois das 18 horas, não é porque os médicos não querem atender, às vezes é pela segurança da própria cidade que não permite a operação ficar depois Sim, das 18 horas. Então, eu acredito que a telemedicina vem para agregar não só para a comodidade do paciente, do médico estar atendendo talvez a própria residência, mas eu acho que prezando muito pela ultraconveniência que os pacientes vão querer a partir de agora. Porque os com pacientes, certeza. querendo ou não, que são os nossos clientes, eles estão ficando mais exigentes. Então, você Uhum, vai continuar claramente com o seu atendimento presencial de qualidade. Tem atendimentos que a gente sabe que, principalmente às vezes numa primeira consulta, talvez a telemedicina pode trazer alguns desafios, mas eu acho que o mais importante é saber que tem essa opção e esse aparato posterior que ele vai sempre poder ter essa consulta, emitir uma prescrição eletrônica à distância. Então, situações essas que você viu na prática, concorda? sim, eu concordo demais. E assim, acho que a gente desmistificar essa coisa que vai ser um atendimento muito
como até Marília falou, muito frio, né? Mas não, acho que em alguns momentos, nessas consultas que eu fiz, enfim, me senti muito emocionalmente assim, conectada com as pessoas, né? Eu acho que isso não é um empecilho, não. Acho que isso tem que ser realmente algo para nos motivar a trazer como uma ferramenta nova mesmo. Claro, vai ter situações que vai ser impossível você fazer uma consulta virtual, né, assim, pela telemedicina. E isso é importante, inclusive, ser explicado antes, né? Eu acho que é uma das limitações que a gente pode ter, mas que precisa ser passado para o cliente, para o paciente. Olha, a gente tem essa modalidade, a gente acredita muito nela, mas vai ter algumas situações, né, que talvez a gente tenha uma limitação grande. E aí você deixar isso claro antes das consultas, explicar realmente qual é as limitações de uma consulta. Se você perceber que durante a consulta você vai precisar realmente reverter aquele tipo de modalidade para uma presencial, eu acho que é importante estar claro isso para o paciente, né? E não tem problema nenhum nisso, porque realmente vai ter situações que você vai precisar, por exemplo, no meu caso, a situação de risco, né, uma agitação grave, um quadro psicótico mais intenso. Isso eu não vou conseguir fazer do outro lado da tela, né? Mas talvez a gente orientando, tudo eu acho que é uma questão de conversa. Por isso que eu gosto da psiquiatria. Porque se você conversa, você expõe toda a importância, o que vai ser bacana dessa consulta, mas também as limitações, e o paciente entender, não vai gerar problema nenhum, né? Pelo contrário, acho que você vai até se vincular mais ao paciente. É aquele famoso ditado, doutor Ariadne, que o combinado não sai caro. E tem alguns médicos Exatamente. que compartilharam comigo algumas boas práticas, que eu vou compartilhar com todos aqui, é passar boas práticas ou recomendações antes da consulta, Perfeito. fazendo com que o paciente esteja alinhado com a experiência. Então, você não começa a experiência da telemedicina na hora da consulta. Você vai Uhum. começar essa experiência previamente com as orientações, as devidas orientações. Com isso, o paciente já vai estar entrando no mundo da telemedicina, se sentindo mais confortável e ao longo da consulta se sentindo mais à vontade. Isso. E aí eu acho que é isso que Perfeito. a gente quer buscar, é trazer o conforto, mas trazer também que o paciente se sinta à vontade para que também ele se sinta próximo do médico nesse momento, mesmo através da videoconferência. Eu acho que essas recomendações pré-consulta são importantíssimas. Explicar também a questão da privacidade, do sigilo, isso é importante que a gente explique para o paciente. Nem todas, eu acho que eu acredito em todas as especialidades, é importante que a gente fale, né? Isso fique claro nas recomendações. É importante o ambiente também, né? E até a gente se preparar para isso. Não é uma conversa, não vou bater um papo com meu pai, com minha mãe. É uma consulta, né? Então, acho que até a gente ter esse preparo nosso de preparar o ambiente, se preparar fisicamente para atender, sabe? Então, tudo isso faz a atmosfera também ser bacana da consulta. E aí, falando sobre segurança e atmosfera, de fato é importante a gente preocupar com todos ter esses cuidados. E aí a minha pergunta para você é: o quanto que uma plataforma de telemedicina integrada com prontuário, que também possibilita você emitir prescrição eletrônica, assinar digitalmente, o quanto que facilitou a sua vida nessa jornada da telemedicina? André, foi uma das melhores coisas, na verdade, assim. Facilita muito a praticidade da consulta, enfim, a viabilidade da consulta, né? Principalmente para pacientes que a gente já acompanha, né? Então, você já tem o registro daquele paciente ali com você, né? A questão das prescrições integradas é perfeito. Eu não vejo... Inclusive, é um feedback positivo, esqueci de dizer. Dos pacientes, estão amando. Cara, ai, que bacana isso. Ai, muito fácil essa modalidade. Por que que não criaram isso antes? Sabe? Então, assim, tem facilitado a nossa vida e a vida dos nossos pacientes. Então, assim, eu acho que essa tecnologia agregada do prontuário com a prescrição, com a facilitação, enfim, da documentação,
ajuda muito, né? E acho que é pode ser considerado um dos fatores positivos para a gente agregar isso à nossa rotina, né? Mas muito positivo, realmente isso me encantou, digamos assim. Que legal, que legal. E isso foi uma das nossas preocupações quando nós desenvolvemos um módulo de telemedicina aí no Quark Clinic, para trazer muita segurança e principalmente em todos os momentos que vai emitir um prontuário digital, uma prescrição digital e o que o paciente vai ter acesso, preocupar muito com a questão da autenticidade. E por isso que a gente prezou muito por essa Isso. questão da emissão da certificação digital, para que isso seja um processo contínuo e principalmente que a gente evite, sabemos que tem alguns medicamentos controlados, principalmente tipo B, que ainda demanda da receita emitida pela Uhum. vigilância sanitária. Sim. Mas só de saber que boa parte dos medicamentos o paciente ele pode, através da receita digital que ele recebe via SMS, ele ir direto numa farmácia e fazer a aquisição após o atendimento, isso aí eu acredito que tenha sido um grande ganho que nós vamos ter aí com o legado aí da Covid. Com Concorda, certeza, doutor? revolucionário, né? Que legal. E não deixa de ter segurança, né? Exatamente, Tem a questão exatamente. do certificado, da certificação digital nos garante isso. Essa questão da segurança, da autenticidade e, enfim, e a praticidade que, né, eu acho que hoje em dia é a que as pessoas mais buscam, né? Muito bom, é realmente uma ferramenta que eu acho que vai ser utilizada aí para o futuro. Acho que tem que manter. E até facilita esses atendimentos, porque até o CFM liberou esses atendimentos em telemedicina, agora nesse momento de pandemia, para pacientes de outro estado, né? Então, isso facilita muito. Eu acho que não só de outro estado. Nós temos uma médica em São Paulo que conseguiu Hum, realizar a consulta em outro país. E isso é uma eu das vou dizer que eu coisas. fiz também. Aí, então a gente está Fiz. atravessando fronteiras, mantendo o relacionamento com os nossos pacientes, não através de outros estados, é através de nações, né? Então eu acho que isso é muito, muito legal. Eu enviei para essa paciente especial, que foi de outro país. Aí eu encaminhei para ela a receita, mas tinha só um probleminha lá, não sei se era específico do país dela, era que precisaria primeiro passar por um médico de família lá, para ele validar também, né, que ela tomava aquela medicação, mas que provavelmente ia dar tudo certo. Ela não me deu ainda esse retorno, não. Eu vou até atrás para depois te falar. Que legal. A doutora Marília está perguntando qual foi o país do seu, que o seu Foi paciente estava. República Tcheca. Aí, que legal. Na experiência da nossa cliente lá de São Paulo, foi os Estados Unidos. Mas é muito legal. Eu acho que eu vejo que a Covid está nos trazendo muitas reflexões, muitas oportunidades da gente Isso. olhar para o nosso negócio, a forma que a gente estava atendendo. Eu acho que em todos os aspectos, o segmento da saúde tem uma enorme oportunidade aí com isso. E o que eu queria até te perguntar para aqueles médicos que ainda não começaram a telemedicina, o que você falaria para eles? E já emendando a pergunta, quais são os seus receios também que toda essa atmosfera que está nos promovendo, que nós nos inserimos em algumas situações de forma forçada, quais são os receios que ainda te traz em relação a toda a experiência da telemedicina? Então, acho que assim, para os colegas, acho que a primeira coisa é se sentir à vontade. Eu acho que também não adianta você ser forçado a fazer algo que você não se sinta bem em fazer. Então, a primeira coisa é isso. Eu até venci um pouquinho esse constrangimento inicial por aqueles motivos que eu já falei. Mas, então, acho que a primeira dica é essa, né? Se sentir à vontade. Eu acho que primeiro também a gente precisa ter essa experiência antes de também negá-la sempre, né? Então, assim, se der a oportunidade de fazer uma, pelo menos, né? E aí você mesmo tirar as suas conclusões, eu acho que isso que me impulsionou, né? Porque eu disse, não, eu vou fazer uma aqui para ver realmente como é que a coisa anda.
E eu percebi tudo aquilo que eu falei, né? Realmente um feedback bom, foi uma consulta que eu consegui me conectar, não era tão fria como eu imaginava. Então, assim, de repente, se dá a oportunidade dessa experiência, né? Pode começar com um paciente que já é seu, que você já tem uma familiaridade, né? Tudo é novo e na medicina a gente está sempre se expondo a situações novas. Então, assim, acho que a dica é essa. Se sinta confortável e experimente. E aí você pode tirar suas conclusões. A outra foi o quê, André? Já me Sobre os perdi. receios, quais são os Os seus meus, os meus ainda, ainda que há eu ainda algum tenho, receio, né? Isso. tenho, assim, por exemplo, aquilo que eu falei, muitas vezes a gente vai atender uma pessoa de primeira vez, por exemplo, a gente fica com um pouco de receio, porque a gente não sabe o que é que está por vir. E nesse sentido é até compreensível a gente sentir isso, né? O meu maior receio é de que eu não consiga, né, realmente, assim, trazer para o paciente, né, dar um resultado, uma resposta. Por exemplo, naquela situação que eu lhe falei, de uma situação que se eu identificar uma situação de risco, uma coisa mais aguda, algo que eu perceba que realmente aqui essa via da telemedicina não vai ser produtiva para o paciente, né? Como é que eu vou me sair dali, sabe? Então, assim, é o que mais, uma receio que eu ainda tenho. Não aconteceu, porque todas eu consegui conduzir bem, não houve nenhuma situação, assim, mais arriscada, mas eu acho que o meu receio maior é nesse sentido. Mas a gente minimiza com aquelas recomendações iniciais. E minimiza também se a gente tiver a oportunidade, tiver um contato. Claro que a gente vai fazer isso, né? À medida que se eu me deparar com uma situação dessa, eu entrar em contato, tentar orientar da melhor forma possível, quais os caminhos o paciente vai ter que percorrer, já que aquela modalidade naquele momento não vai surtir um efeito positivo para ele. Então, acho que o meu maior receio nesse momento é esse, de repente me deparar com uma situação que eu não consiga resolver virtualmente, assim. Mas eu acredito que a gente tem potenciais e tem outras maneiras de resolver. Claro, acho que não vai ser uma coisa fechada, né? Mas o receio, eu acho que o único receio que eu ainda tenho é esse. A questão das receitas está sendo super tranquila, inclusive as receitas B e A, a gente consegue resolver sem problema nenhum, com motoboy, enfim, é super tranquila, a gente não está tendo problema nenhum com isso, vai tudo lacrado, tudo fechado, sabe? Então, também não poderia ser um receio para outras pessoas, mas para mim não foi. Resolvi isso super bem, não houve problema nenhum. Que legal, doutora. Muito obrigado pelo seu depoimento honesto, verdadeiro, e eu acho que é isso. Eu acho que às vezes é dar o primeiro passo, dar a oportunidade, até o Isso, R2 Estúdio Personalizado comentou. Dar a oportunidade realmente é a frase, tanto para o isso, profissional de saúde como para o paciente. Eu acho que a gente julgar antes de experimentar, talvez nós chegamos em conclusões precipitadas que pode nos coibir de novos aprendizados. E aí eu acho que é isso aí que a gente precisa sempre estar é olhando. verdade. E, doutora, a gente está chegando ao final aqui da nossa live. Eu queria que você, obviamente, deixasse aí uma mensagem final aí para a nossa audiência. Se as pessoas quiserem te procurar, como que elas podem encontrar a doutora Ariadne Cruz, que está atendendo atualmente aqui na cidade do Natal, Rio Grande do Norte. E aí eu queria que você deixasse essa última mensagem para você, já agradecendo demais a sua disponibilidade. Sei que a sua agenda é corrida e só de estar batendo esse papo com você aí, fico muito agradecido, viu? Não, que é isso, eu que agradeço. Eu acho que, assim, as pessoas que tiverem dúvida, quiserem tirar alguma, né, pedir alguma sugestão, uma ajuda, enfim, pode me conectar aí no Instagram, eu estou respondendo os directs do pessoal. Eu acho que a principal coisa é isso, não tenham medo. Não tenham medo, eu acho que o retorno que a gente tem é tão maior que o medo que nos faz, né, se jogar nessa jornada tão bacana que é da telemedicina. E, assim, vão ficar legados, né? E a gente vai ter que realmente se familiarizar com isso. Não é à toa que os colegas psicólogos já fazem isso há bastante tempo.
né? Então, por que não a gente também se aventurar nisso? Né? Cada um, claro, naquele que eu lhe falei, no que lhe ficar mais confortável. Mas eu acho que a experiência é válida, né? Não precisa ser algo que... Não vai ser, eu acredito, algo que vai ficar eternamente, vai ser essa questão nesse período de emergência, vai ter algumas mudanças depois disso, mas eu acho que a experiência é válida, eu acho que o benefício para o paciente, em primeiro lugar, também é importante, né, a gente pensar sobre isso. Enfim, quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar da minha experiência, como é que eu estou fazendo com receita, que é o principal, como eu faço com receita, com atestado, podem me conectar, eu sou bem tranquila em relação a isso. Eu acho que a ideia desse bate-papo foi realmente até eu tentar, né, colocar aqui a minha experiência pessoal mesmo, né? E é isso. Vamos enveredar por isso, vamos ser, né? Vamos explorar esse mundo. Que legal. E eu acho que o que você falou é uma coisa muito pertinente. É uma aventura, mas é uma aventura muito segura, visto todos os cuidados que você, como médica, e visto aí nós, como plataforma que oferece esse serviço de telemedicina, tomamos. Então, acho que isso é quando há pessoas sérias, comprometidas com a excelência do atendimento do paciente, eu acho que o caminho é um caminho sem volta. E, mais uma vez, a telemedicina veio para agregar, veio para complementar o atendimento presencial, e isso eu acredito que é um grande legado que a Covid vai nos trazer. Eu queria muito, doutora, agradecer a você pela parceria que nós temos aí com o Quark Clinic. Para quem está nos acompanhando e ainda não experimentou a telemedicina e quiser conhecer, é só também mandar um direct. Uhum. A gente faz uma demonstração exclusiva para você. Doutora Ariadne está aí, que é prova viva aí de alguém que utiliza a nossa plataforma, e ela pode também tirar outras dúvidas, já se colocou super à disposição. Doutora, eu que agradeço, é, André. Muito obrigada. Pessoal, te elogiando muito aqui, até uma paciente sua falou que você é uma profissional extremamente diferenciada, não tem a menor dúvida disso. A doutora Alessandra, endocrinologista, comentou, nesse momento de isolamento é uma ferramenta para nos deixar conectados com os pacientes. Perfeito. E eu acho que é isso, é uma Esse conexão é a mais. O espírito, É uma forma a mais de, depois que tudo isso passar, a gente continuar ao lado dos nossos pacientes. E exatamente. o que eu tinha, eu queria muito, de fato, te agradecer novamente pelo seu tempo. Continuamos sempre à sua disposição. Desejamos a todos aí muita saúde, empatia e solidariedade nesse momento. Juntos acreditamos muito que vamos superar essa fase. E quando a gente olhar para trás, a gente vai ver um legado, principalmente um legado digital que a Covid trouxe para a medicina. Então, doutora, muito obrigado aí pelo seu tempo e conte sempre conosco aí, viu? Obrigada a você, André, por tudo e por nos proporcionar essa oportunidade, viu? Obrigada mesmo. E estou às ordens aqui, sempre que precisar. Obrigada, pessoal, pela audiência, tá certo? Qualquer coisa é só me contactar aí, que eu estou à disposição. Tá ótimo. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Agradeço a todos que nos acompanharam aí. Permanecemos à disposição, conectados aí via direct, tanto nós do Quark Clinic como a doutora Ariadne. E um abraço a todos, um excelente final de semana. Tchau, doutora. Obrigado. Beijo. Um abraço. Tchau. Outro. Tchau, tchau.